A Nintendo e a Pokémon Company respondem sobre Palworld. Será que vai ter processo? Uma vaga de emprego muito interessante da Nintendo indica que eles estão planejando sua própria Netflix. A Nintendo anuncia novos Joy-Con e muito mais que você acompanha hoje aqui no Coelho News, o nosso quadro de terça, quinta e sábado, onde você fica por dentro de tudo de mais importante que acontece no universo Nintendo. Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, já deixa o seu like aí no vídeo, inscreva-se aqui no canal, clicando nesse botãozinho branco para ver a animaçãozinha dele, e se tornando parte aqui da comunidade e ative o sininho de notificações para não perderem esses e outros vídeos. Então bora para as notícias. Mas antes de começar, quem está patrocinando o vídeo de hoje é a loja Trilogy Games. São 3 lojas em uma só: Nintendo, PlayStation e Xbox. Uma das maiores lojas de Nintendo no Brasil. E tudo isso por causa dos seus preços baixos, o atendimento deles que é muito bom com os clientes e dos envios, sempre com confiança e dentro dos prazos. Vale a pena entrar no site da Trilogy Games para poderem ver os preços dos jogos, porque tem muita coisa ali de mídia física ao mesmo preço da mídia digital, quando não tá mais barato. O Nintendo Switch da Trilogy Games também é atualmente o mais barato do Brasil e eles estão fazendo um bom trabalho com a comunidade de gamers, seja de Nintendo, PlayStation e Xbox. Então na próxima vez que vocês forem comprar um jogo, dá uma olhada na Trilogy Games, o link deles está aqui na descrição. Eu recomendo acompanhá-los no Instagram, @TrilogyGamesOficial. Lá eles falam diretamente com os fãs, respondem perguntas e vocês podem conhecer as pessoas por trás da loja para poder ter mais confiança também. Links da Trilogy do Instagram aqui na descrição. Meus amigos, a Nintendo e a Pokémon Company respondem em relação a Palworld. Ao longo do final de semana, eles absolutamente receberam muitas perguntas da mídia em relação a esse novo jogo que muitos estão dizendo, e há muitos indícios também, de que está plagiando Pokémon. Calma que a gente vai conversar sobre tudo isso aqui, mas ele foi lançado agora na última semana e a Bloomberg conseguiu uma resposta da Nintendo. Quem trouxe isso pra gente foi o Takashi Mochizuki, que é um cara bastante famoso já da Bloomberg, que traz algumas coisas internas ali da Nintendo pra gente, e eles conseguiram uma resposta, e a resposta da Nintendo foi o seguinte: a Nintendo diz estar ciente sobre Palworld, mas não vai comentar casos individuais. Enquanto que a resposta da Pokémon Company foi simplesmente uma recusa a comentar sobre esse jogo. Mas calma que isso não é a única coisa que vocês vão ouvir sobre isso. Parece que tem algo muito mais interessante acontecendo internamente ali dentro da Nintendo e também dentro da Pokémon Company. A matéria da Bloomberg que trouxe essas respostas foi: o jogo Pokémon com armas se torna viral, irritando os legalistas da Nintendo. Pois é, isso fez com que até mesmo um ex-diretor jurídico, de Pokémon se declarasse surpreso com essas coisas, né? Ou quão longe isso acabou chegando. E ele chegou a falar isso, cara, porque um dos principais pontos de discussão tem sido o design dos monstros do jogo, com acusações e alegações de que eles foram tirados diretamente dos jogos de Pokémon, tendo muito mais do que apenas uma pequena inspiração. E olha que interessante isso aqui, cara. Nesse post aqui do Eric Covington, alguns artistas 3D ali riparam os paus, né, de Palworld, que são os Pokémons ali de Palworld, e compararam com os modelos 3D dos próprios Pokémon, cara. E olha só que interessante, o que ele disse é que criar acidentalmente uma malha de modelos 3D complexa e com proporções quase exatas às de Pokémon é praticamente impossível, e que repetir essa improbabilidade em todo o seu roster ali de monstrinhos, né, que é o que acontece ali em Palworld, que tem muitos monstrinhos muito parecidos com Pokémon, e praticamente todos eles, assim, quase que exatamente tem a mesma proporção de outros Pokémon, é extremamente improvável. A Video Game Chronicles, inclusive, chegou a fazer uma matéria em relação a isso, cara, mostrando vários detalhes de Pokémon que acabaram caindo em Palworld, né? Partes de diferentes Pokémon se juntando para se tornar um único pau. E o fato de que o CEO, cara, da empresa que faz o Palworld é um extremo entusiasta de inteligência artificial e já postou várias vezes ali no perfil dele sobre essas ferramentas de inteligência artificial que combinam diferentes Pokémon para criar criaturas originais, né, entre aspas. E ele mesmo fala, cara, que as criaturas originais que eles criam são praticamente irreconhecíveis. Parecem Pokémons novos, só que não são Pokémons novos. E aí a galera começou a encontrar semelhanças ali nos paus e deduzir que esse cara, na verdade, estava justamente utilizando inteligência artificial e roubo de assets mesmo para poder criar esses monstrinhos de Palworld. Uma das partes muito interessantes dessa matéria do Video Game Chronicles é essa aqui, cara, que eu traduzi para vocês. Um artista entrevistado pelo The Video Game Chronicles falou o seguinte: você não pode, de forma alguma, acidentalmente ter as mesmas proporções em vários modelos de outro jogo
jogo sem extrair os modelos diretamente, ou no mínimo traçá-los meticulosamente primeiro. Eu testemunharia como especialista nisso em um tribunal, né? O que ele tá dizendo é que parece muito que em Palworld eles extraíram diretamente os modelos de Pokémon e fizeram pequenas modificações ou realmente utilizaram inteligência artificial para isso. E aí esse artista aqui, cara, ele dá vários outros exemplos de coisas que ele viu por aí que realmente fazem parecer impossível ser apenas uma coincidência, né? Esses jogos terem criaturas tão parecidas e com proporções tão parecidas até mesmo no seu modelo 3D. E eu explico isso pra vocês em um outro vídeo aqui no canal que eu vou lançar depois. É bom dizer também que isso não é confirmado, tá? Apesar de parecer bastante isso, existem várias pessoas analisando também e dizendo que não, cara, que não tem nada a ver, que são sim modelos originais. Então, galera, não é uma parada que dá pra cravar assim em pedra de que é absolutamente sim plágio, né? Esses modelos 3D que dá pra acontecer coisas parecidas. Claramente dá pra ver que tem uma inspiração ali, mas até virar plágio é uma coisa um pouco mais complexa e existem argumentos contra também. Mas enfim, o jogo tá fazendo tanto sucesso, ele vendeu 5 milhões de cópias em poucos dias, cara, 3 a 4 dias, e ultrapassou o Fortnite e até mesmo Roblox. E é por isso que esse ex-diretor jurídico de Pokémon se demonstrou surpreso de Palworld ter chegado tão longe. Ele falou o seguinte: cara, na verdade isso parece aquela bobagem usual que eu via milhares de vezes por ano quando eu era diretor jurídico de Pokémon, dando a entender que ele já esperava que a Pokémon Company tivesse tomado algum tipo de ação antes, né? E aí por isso ele tá surpreso que tenha chegado tão longe. Então, apesar da gente ter tido essa resposta da Nintendo e da Pokémon Company, ou melhor, essa não resposta deles, cara, ex-funcionários mesmo dessas empresas começaram a se perguntar isso, né? Como é que chegou tão longe? E a gente teve esse comentário do ex-diretor jurídico de Pokémon, mas a gente teve também os comentários do Kit e da Krista, cara, que são ex-funcionários que trabalharam mais de 10 anos aí na Nintendo, e eles falaram como que a Nintendo vai responder internamente a Palworld, e eu achei muito interessante a resposta deles. Eles fizeram um episódio inteirinho ali do podcast deles, que eu recomendo vocês seguirem, Kit e Krista, e como ex-funcionários que conhecem muito bem como é que a Nintendo funciona internamente, eles falaram o que deve estar acontecendo ali dentro. E o que eles falaram é que sim, a Nintendo ela deve estar de guarda mesmo, e a Pokémon Company deve estar de guarda ali, prestando atenção e tentando decidir o que eles vão fazer em relação a isso, principalmente pelo fato do jogo ter sido lançado logo antes do final de semana, e agora a gente acabou de passar do final de semana, e é uma situação um pouco delicada para eles, não é algo simples, porque não é qualquer jogo ou um jogo pequeno, é um jogo extremamente popular, então mexe muito ali com a opinião pública, mexe muito também com as próprias relações que esse jogo tem com parceiros da Nintendo, como a própria Microsoft, porque como o jogo tá no Game Pass, cara, a própria Microsoft tá utilizando isso de forma muito poderosa como marketing para as pessoas assinarem o Game Pass, ou seja, a própria Microsoft está dando aval para um jogo que, bom, vocês estão vendo aí na tela, pelo menos parece ser uma cópia de Pokémon, né? E aqui eu quero deixar claro, cara, que quando fala de cópia de Pokémon, não é em relação apenas às mecânicas de Pokémon, ao, entre aspas, treinador de paus, né? Fazer assim na hora de lançar a sua Pokébola, que é uma esfera que captura monstrinhos, não é em relação apenas a isso, é o conjunto de todas essas coisas, né? E o fato de que os paus se parecem muito mesmo com Pokémons, como eu acabei de mostrar pra vocês. Não tem a ver com fãs dizendo que só Pokémon pode ter essa mecânica de capturar, não tem nada a ver com isso, tá? Mas continuando, cara, eu tirei alguns trechos aqui que eu achei muito interessantes aqui desse podcast, desse vídeo deles, que eu vou resumir pra vocês. Eles falaram que deve estar tendo uma comoção internamente da Nintendo, até mesmo dos próprios funcionários, em dúvida de como chegou a esse ponto, cara. E engraçado que eles falaram isso antes, cara, de saírem essa notícia do ex-jurista de Pokémon, né? Confirmando aí que realmente eles conhecem como é que funciona ali as conversas internas, né? Eles falam que é normal os funcionários conversarem entre si ali nos corredores, e que até mesmo em uma reunião com o próprio Doug Bowser, presidente da Nintendo of America, perguntar pra ele o que o próprio Doug Bowser acha disso tudo, porque são perguntas que estão na mente de todos nesse momento. Eles falam que provavelmente a Pokémon Company e a Nintendo devem estar muito bravas agora nesse momento e conversando entre si pra se planejar o que eles vão fazer. E eles falam, cara, que a relação que a Nintendo tem com a Pokémon Company é uma relação muito diferente do que a Nintendo tem com seus outros parceiros. Porque a Nintendo, sim, é dona de Pokémon, mas são entidades muito separadas e que às vezes existem ali algumas diferenças que a própria Nintendo tem que ceder para a Pokémon Company, né? Porque a Pokémon Company é bastante independente e toma suas próprias decisões. A Pokémon Company é que tá tomando essas ações, né, que estão acontecendo agora de derrubar vídeos falando de um mod que
fizeram pra Palworld com os personagens de Pokémon e tudo mais. Mas enfim, eles falam que eles devem estar considerando internamente ali o que fazer, porque é uma questão bastante delicada. Muitas pessoas acham que eles vão processar, mas na verdade não se sabe se Palworld está nessa área cinzenta que pode ser um pouco segura, porque apesar de parecer bastante Pokémon, não é exatamente Pokémon, e se eles estiverem utilizando mesmo inteligência artificial para criar esses monstros, é uma coisa que não tem precedente legal ainda, é muito recente esse problema, né, nos assuntos ali de copyright e de direitos em relação à arte e tudo mais. Então a Nintendo e a Pokémon Company devem estar decidindo internamente o que fazer, e esse seria um dos motivos para eles ainda não terem processado, né. Agora, uma parte muito interessante que eles falam, que é uma situação complicada também, porque a própria Microsoft está apoiando Palworld e a Valve ali na Steam também está apoiando Palworld, o que significa que tem grandes nomes por trás desse jogo e que inclusive são parceiros da própria Nintendo. A gente sabe que a Xbox é muito parceira da Nintendo e muito próxima da Nintendo e publica jogos ali pra Nintendo também. Inclusive tem modelos do próprio Nintendo 2DS que são de franquias da Microsoft, no caso Minecraft, né? Um dos jogos mais importantes da Nintendo também, que vendem muito no Nintendo Switch, é Minecraft, entre vários outros games. Então tem grandes nomes ali por trás, o que faz com que processar esse jogo seja ali um problema meio diplomático também com a Nintendo, com seus parceiros. E eles falam que muito provavelmente o que a Nintendo deve estar considerando fazer, a Pokémon Company deve estar considerando fazer, é mexer por debaixo dos panos para evitar que esse tipo de coisa aconteça no futuro, ou evitar que uma sequência de Palworld não seja tão cópia assim de Pokémon, que se isso acabar se tornando uma franquia, né, como ele é muito, extremamente popular, que seja uma franquia original daqui pra frente e que não seja tão cópia assim de Pokémon, que é muito mais provável que eles estejam ali tomando algumas ações internas, como por exemplo, eles citam aqui a possibilidade de até mesmo alguém acima do Doug Bowser fazer uma ligaçãozinha ali pro Phil Spencer e conversar com o Phil Spencer. Olha, Phil Spencer, olha, a Nintendo e a Microsoft têm uma ótima relação, né? Seria muito ruim para essa nossa relação de parceria no futuro que a Xbox dê tanto apoio para um jogo que claramente está roubando a nossa IP. A gente não vai processar vocês nem nada, mas pô, isso estremece aqui a nossa relação, né? Vocês estão dando mesmo aval para isso? É isso que vocês vão querer fazer pro futuro? A gente claramente não está confortável em relação a isso. Enfim, tomar algumas ações ali por debaixo dos panos para não virar uma grande treta de opinião pública, né? Porque se a Nintendo toma algum tipo de ação em relação a isso, de um jogo tão popular e um jogo já lançado, né? Ela estaria indo diretamente contra os 5 milhões de fãs que compraram e estão se divertindo ali com aquele jogo, e isso iniciaria uma onda muito grande de opinião pública contra a Nintendo, né? Isso eu estou falando pra vocês, coisas que eles discutem aqui nesse podcast. E que a Nintendo, cara, ela tá em um momento relativamente delicado agora, que eles querem estar bem ali com a opinião pública por dois motivos. Primeiro, será que é estratégico eles realmente comentarem sobre Palworld e fazerem uma ação contra eles logo antes do Pokémon Day, que é o momento onde eles fazem anúncios de Pokémon, e que no momento a gente tem ali um jogo que foi extremamente criticado, que foi Pokémon Scarlet e Violet, e colocar isso em evidência, né, os dois contra. Será que isso seria uma estratégia positiva para a Nintendo? Será que as pessoas não iam ficar em massa mesmo contra a Nintendo e até atrapalhar os seus planos de marketing ali do Pokémon Day? E o segundo motivo, será que tem uma opinião pública contra eles, tão poderosa assim? Seria interessante um ano onde possivelmente eles querem lançar um novo console, sabe? Enfim, então tem muitas questões envolvidas ali do porquê provavelmente a Nintendo não iria querer processar eles e mais possivelmente querer conversar internamente, até mesmo ali com a própria empresa que faz o Palworld, para falar, olha só, a gente quer entrar num acordo aqui com vocês, cara, para evitar que esse tipo de coisa aconteça no futuro, para evitar que os próximos updates ou lançamentos de vocês sejam cópias nossas, porque existe um histórico ali da própria produtora de Palworld copiar a Nintendo. Tem um jogo antigo deles, cara, que é claramente cópia de Zelda Breath of the Wild, né? Tipo, até tem um mapa parecido, depois do início do jogo, aquela cena, né, do mundo, assim, é muito igual, e tem até os Dueling Peaks ali no fundo, tipo assim, muito uma cópia ali, então não é uma novidade para essa desenvolvedora estar fazendo isso, só que como eles ganharam atenção e popularidade demais, é muito provável, né, o Kit e a Krista falam que é muito provável que a Nintendo queira entrar em contato com eles ali internamente, sem causar um grande alvoroço público e falar assim, olha só, chega, né, nos seus próximos vamos fazer uma coisa original ali, em vez de vocês copiarem tanto assim. Então muito
interessante essa resposta da Nintendo e da Pokémon Company que eles deram. Inclusive, nesse podcast eles falam que se a Nintendo respondesse, provavelmente eles iam não querer comentar. E de fato foi o que a Nintendo fez mesmo, né? E faz muito sentido as outras coisas que eles explicaram que podem estar acontecendo internamente ali na Nintendo. Mas e vocês, cara? O que vocês acham disso tudo? Particularmente, eu adoraria que a Pokémon Company, no mínimo, cara, olhasse pra isso e falasse, pô, legal que isso aqui tem umas ideias novas que eles estão fazendo, algumas coisas, alguns elementos que funcionam, e tomasse algumas inspirações pra melhorar os próprios Pokémon mesmo que cheguem no futuro, cara. Afinal de contas, a gente, como consumidor, só quer jogos melhores, a gente não quer saber dessa briga entre eles, né? Assistam o Nintendo a série que eu vou lançar essa semana, que é bem sobre isso. Mas comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre isso tudo. Agora, galera, mudando de assunto pra outra coisa muito interessante também sobre planos futuros da Nintendo. Cara, no perfil oficial Jobs at Nintendo, a Nintendo postou uma vaga de emprego muito interessante que indica que eles estão fazendo sua própria Netflix. A primeira vez que eu vi esse post foi no perfil lá do Necrolip, do site Universo Nintendo, e ele falou o seguinte: a descrição da vaga dá a entender que a Nintendo quer um serviço próprio de multimídia que funcione nos seus consoles. E a vaga de emprego é a seguinte: contrato engenheiro de software, tecnologias multimídia. E os deveres são projetar e desenvolver software para oferecer suporte a casos de uso multimídia, desenvolver novos recursos capazes de serem implantados com sucesso em consoles de jogos de uso massivo. E o resumo de requisitos é forte conhecimento prático de processamento de áudio e vídeo, incluindo compressão, transporte e renderização, experiência prática com tecnologias de streaming de mídia, experiência com esquemas de gestão de direitos autorais digitais e experiência prática com codecs de mídia, como AVI, AVC, AV1, VP9, entre vários outros que eles citam aqui. A gente sabe que a Nintendo está focando bastante agora em desenvolver filmes, eles já fizeram curta-metragens ali de várias das suas franquias, como Star Fox, como Pikmin, e eles fizeram um estúdio próprio, né, a Nintendo Pictures, para justamente criar essas partes ali de cutscenes para jogos, curta-metragens, até mesmo ajudar em cinema. A gente teve o lançamento do filme do Mario recentemente, e a confirmação de que a Nintendo está trabalhando no seu próximo filme, que é o filme de Zelda. Então é natural, cara, que a Nintendo esteja planejando algo assim e que, cara, tenha nos seus consoles. Imagina daqui pra frente, no Switch 2 ou nos próximos videogames da Nintendo, aplicativos como o Pokémon TV, que é um aplicativo para você justamente assistir os Pokémon, se juntassem com outros tipos de conteúdo multimídia da Nintendo, que ela já tenha produzido de curta-metragem, o filme do Mario, desenhos antigos que a Nintendo tem, como o Super Mario Super Show, o desenho do Kirby, o desenho do F-Zero. Vocês sabiam que F-Zero tem um anime? Pois é, a Nintendo tem várias dessas coisas. Tem um filme do Animal Crossing. Vocês sabiam que tem um filme da Toei, cara, de Dobu Tsunomori, que é Animal Crossing em japonês, é um animezinho muito fofo de Animal Crossing? Pois é, imagina a Nintendo junta tudo isso e faz o seu próprio aplicativo de streaming mundial ali, que esteja disponível ali, juntamente com uma assinatura do Nintendo Switch Online, mais um benefício ali da assinatura do Nintendo Switch Online. Cara, eu acho que faz muito sentido, ainda mais com a Nintendo Pictures, como um planejamento pro futuro, a Nintendo fazendo vários filmes ali pro cinema, várias animações, várias coisas assim, tem um aplicativo desse jeito. Então essa vaga de emprego aqui talvez tenha dado um pequeno vislumbre de um plano futuro que a Nintendo tenha, de repente, para os próximos 2 a 5 anos. O que vocês gostariam que a Nintendo adicionasse, que ela já tenha feito, cara, em um aplicativo, em um Nintendo Flix próprio? Deixa pra mim aqui nos comentários. E pra gente fechar, galera, hoje a Nintendo revelou um novo par de Joy-Cons, uma nova cor para os Joy-Cons, em comemoração ao lançamento de Princess Peach Showtime, né, que é o jogo exclusivo da Princess Peach. Esse novo par de Joy-Cons com essa cor de rosa pastel vai ser lançado no dia 22 de março, junto com o lançamento do Princess Peach Showtime. Por enquanto não temos confirmação de que ele vai estar no Brasil. Eu suspeito que sim, porque a Nintendo tem lançado ali os seus produtos junto aqui no Brasil, né? Mas o anúncio deles diz que vai estar disponível em varejistas selecionados e também na My Nintendo Store por um preço que é igual ao par de Joy-Cons comum, de R$ 79,99. E junto com esse anúncio, cara, a gente teve pequenos trailers novos aqui do jogo Princess Peach Showtime, que eu vou acompanhar aqui com vocês, que tá muito legal, que mostra um pouco mais ali da Peach Kung Fu, a Peach Ninja no caso, que é a minha favorita, a Peach Ninja, né? Olha que maneira, cara. E parece a jogabilidade do jogo tá muito legal, lembra um pouco de Paper Mario, lembra um pouco de alguns outros jogos que a Nintendo já fez também,
A vibe me lembra um pouquinho de Triforce Heroes, né? Zelda Triforce Heroes, só que com uma vibe mais maneira. Eu vi o Duca Show, né, que é um outro criador de conteúdo do Nintendo, comentando isso. Eu falei, caramba, é verdade, cara. Tá aí um pouquinho da jogabilidade da Princess Peach espadachim, um pouquinho mais, né? E junto com esse anúncio, a gente teve mais uma vez também a confirmação de que Princess Peach Showtime vai estar em português do Brasil. A gente ainda não sabe se o jogo vai estar dublado em português do Brasil, mas a gente já tem a confirmação de que sim, o jogo vai estar no nosso idioma, cara. Mas a dublagem vai acontecer. Pelo menos a Princesa Peach, ela vai ter a mesma voz da dubladora da Peach em Super Mario Bros. Wonder. Isso foi confirmado também pela própria dubladora da Princess Peach, que diz que tá muito animada para esse novo jogo. Então, não se sabe se a Peach ela vai ter muitas falas, se ela vai ter poucas falas, e nem se vão ter outros personagens falando também. Mas a dubladora da Peach no Mario Wonder confirmou que ela ainda é a Princess Peach no novo jogo do Nintendo Switch, ou seja, ela vai provavelmente ser a voz oficial da Peach aí pelos próximos anos, e que o jogo vai ser incrível. E a gente também teve um outro pedacinho de trecho aqui do Princess Peach Showtime, da cutscene inicial do jogo, que mostra a Peach recebendo uma carta ali de um lugar para ela ir, ela fica maravilhada, aí ela quer ir, e aí acontece alguma coisa. Vamos dar uma olhadinha. Olha lá, a Peach olhando pra trás, vendo os Toads. Esse trecho aqui não tem som, tá? Aí aparece um vilão, que não é o Bowser, é um vilão original, e aí acaba tirando a própria coroa da Princess Peach, que fica legal até a Peach sem a coroa na cabeça. E aí ela é tomada e vai pra esse lugar, e tem essa bichinho, essa plantinha, não sei se estrelinha, plantinha, que fala também, e aí provavelmente essa plantinha ela vai ter dublagem, né, e a gente vai ouvir isso no jogo, e eu espero que venha dublado em português do Brasil também. E vocês, galera, estão animados para esse novo jogo da Princess Peach Showtime? Deixa pra mim aqui nos comentários, lembrando que ele chega em março. E pra gente fechar com chave de ouro aqui o Coelho News, cara, olha que insano esse cosplay de Mother Brain, cara, que fizeram em um evento. Dá pra ver ela saindo ali de trás, né? E aí o personagem, ele tá todo feito em pixel art, ele brilha, ele se mexe, e eles fizeram uma apresentação também com uma Samus também de pixel art, que dá pra ver aqui no cantinho, né? Lutando ali contra a Mother Brain. Cara, eu achei fantástico, eu adoro esses cosplays que o pessoal tá fazendo. Olha, o pescoço é articulado, se mexe também, a mãozinha ali se mexe, e é todo de pixel art, dá pra ver a Samus ali, todo de pixel do lado, se mexendo. Dá um efeito tão maneiro, cara, que eu adoraria ver isso nos eventos aqui no Brasil também, cara. Muito legal. E esse, meus amigos, foi o Coelho News de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar as notícias que vem acontecendo aí e comentar também a minha opinião sobre elas, trazer mais contexto e mais coisas que estão sendo ditas sobre elas pra gente ter mais informações nesse quadro que a gente faz às terças, quintas e sábados pra poder tirar esse momentinho pra conversar sobre esse assunto que a gente tanto gosta, que é Nintendo e os videogames. Galera, eu sou muito grato por vocês sempre estarem aqui comigo, que é um dos quadros que eu mais gosto de fazer, mesmo quando eu não consigo lançar ele cedo, né? Eu tenho lançado tão tarde os Coelho News e mesmo assim vocês têm acompanhado pra caramba, então muito obrigado, meus amigos. Se vocês curtiram, não deixe de mandar aquele likezão aqui no vídeo, cara, pra fortalecer, porque cada like conta e um like que vocês dão ajuda o vídeo a chegar mais longe aí nos algoritmos do YouTube. E lembrando, entre nos grupos de promoção, cara, onde for mais conveniente pra vocês. Tem aqui na descrição o grupo de WhatsApp ou do Instagram, tem lá no Telegram. Deixa eu ajudar vocês a pagar menos aí nos jogos. E também os links da Trilogy Games que estão aqui na descrição, que tem Nintendo, PlayStation e Xbox. Ela é a loja que tem os preços mais baixos aí do Brasil. E eu sempre aviso também nos grupos quando eles entram em promoção, tá bom? Quem quiser trocar uma ideia diretamente comigo, fazer alguma pergunta, me marcar em alguma postagem, me segue lá nas redes sociais, cara. É @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok, no Instagram, é a mesma arroba nas 3 redes sociais. E eu fico muito feliz quando vocês vêm falar comigo por lá, então me segue por lá, que eu tô esperando vocês também, tá bom? Dito isso, meus amigos, sejam sempre gentis com as pessoas, porque isso sim é o mais importante de tudo. E é algo que eu tenho muito orgulho aqui da nossa comunidade. E eu tenho um anúncio pra fazer pra vocês, cara. Reativamos o canal secundário aqui do Coelho no Japão. Eu vou deixar um link pra vocês aqui na descrição de Cortes do Coelho no Japão oficial. Cara, o canal de cortes agora virou um canal de análises e a gente tá trazendo todos os dias pequenas análises sobre os games. A de hoje foi o What the Duck. Ontem a gente falou sobre o jogo Wordless, antes sobre o King of Fighters Global Match, o Super Crazy Rhythm Castle também, que foi o jogo que ganhou no Coelho Awards, inclusive, como o melhor party game, cara. Então entra lá, se inscreve lá no canal e acompanha aí as análises diárias. Vai ficar mais fácil também para vocês encontrarem algum jogo que a gente tenha analisado. Vocês vão pesquisar pelo nome do jogo e vai aparecer ali. Então eu espero vocês por lá no canal Cortes do Coelho no Japão. O linkzinho tá aqui na descrição também, tá bom, amigos? Quem quiser acompanhar todas as notícias do Nintendo, tem lá no site coelhonews.com. E se você curtiu esse vídeo aqui, cara, continua assistindo. Tem um outro assunto muito interessante que eu preparei pra vocês nesse outro vídeo aqui, beleza? Agora sim, meus amigos, muito obrigado mais uma vez por terem assistido. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu!